Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Vou falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas. Tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei e fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né, às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Ele até pensou em Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Eu repasso. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados
de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe? Cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está indo num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Qual o limite do humor? É quanto o humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como o humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha
que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem tá no poder tem medo, porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria, mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo, tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu tô falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, meu povo! Vocês estão me pedindo muito para eu me manifestar, né, sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá, você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, eu acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas, o Léo tá lá, é um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele. E por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime, sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim rindo da tua cara. Há uma confusão muito grande de que comédia não é arte. Um filme falando sobre assassinato é arte, um livro falando sobre assassinato é arte, mas um comediante falar sobre assassinato, aí você tá tocando num ponto onde não pode. É uma falta de instrução que as pessoas têm de achar que comédia não é arte. Comédia é uma arte. O Léo, inclusive, é uma pessoa... Eu conheço o Léo, um cara que faz muita coisa por muita gente que talvez você não saiba, e o cara tá aqui, ó, tá sendo condenado por uma piada, por algumas piadas que ele fez de forma totalmente absurda, totalmente absurda. A gente vê injustiças acontecendo aí o tempo inteiro no Brasil e pessoas soltas tendo feito algo pior, tendo feito talvez os crimes dos quais ele tá fazendo piada, essas pessoas estão soltas. Quem fez os crimes estão soltos, mas o cara que tá fazendo piada sobre tá condenado. Enfim, impossível concordar com isso. E isso é o começo do fim, tá? Isso aqui é o começo do fim. Dizer o que pode e o que não pode fazer. Confia, vai nessa. Fala, meu povo, só passando aqui para me manifestar rapidamente dessa decisão aqui, ou aqui, não sei se eu vou conseguir colar essa bosta dessa foto, mas, mano, de verdade, prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Porra, mas nem se a gente morasse na Suíça, que é um lugar que não acontece muito crime, sabe? Muita coisa, não tem o que fazer. Aí os caras falam, vamos prender o comediante porque não tem serviço. Mano, tem muita coisa pra resolver aqui no Brazuca, tá ligado? Ficar prendendo o cara por causa de piada é um pouco, sabe? E é foda ter que ficar falando a mesma coisa. Tipo, pô, a galera tá ligada. Então, eu vou tentar falar pras pessoas que são a favor dessa decisão. Porque quem é contra já é contra, então tá tudo certo. Mano, eu acho que no ano 2000, mais ou menos, eu lembro que um amigo meu veio e mandou uma piada nazista pra mim. Eu nem sonhava em ser comediante, fiquei puto, xinguei o cara de tudo que é nome e, porra, aquilo abalou nossa amizade de uma maneira que acho que até hoje a gente não tem a mesma coisa, porque a gente realmente brigou, cara.
E vários anos se passaram, esse meu amigo virou um fotógrafo super sensível e tal. Eu vou até falar o nome dele pra queimar o... Tô brincando. E eu virei comediante. Hoje, mano, eu jamais faria o que eu fiz ali no passado, porque eu analiso a piada, a técnica da piada, se ela é boa, se ela é ruim. E eu sei que, mano, a piada é feita pra divertir as pessoas, não pra ferir. Mas eu sei que tem gente que usa de uma forma extremamente negativa, pra machucar o outro, discurso de ódio, parará, parará, parará. Porém, quando o cara tá no palco fazendo um show pras pessoas que pagaram pra ver aquilo, eu acho que é outro momento, entendeu? Você tem licença poética pra fazer aquelas piadas. Você não pode proibir, considerar um crime da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja. Uma novela, um filme. Então, porra, por favor, né, mano? Tem mais o que fazer, né, galera? Vamos encerrar esse assunto aí, partir pro próximo. Bastante coisa acontecendo no Brasil, né? E bora seguir a vida. Um abraço aí pra todo mundo. Por favor, vamos parar de viajar, né? Que é isso, cara? Meu Deus do céu. A galera tá parecendo eu. Vocês não têm o que fazer. De verdade. Isso aqui que tá acontecendo com o Léo é uma extrema de uma maluquice do caralho. Na humildade, vocês ficaram doidos? Tá bom. Ah, Thiagão, mais um negócio da piada. Ah, mais um negócio do... Não. 8 anos de cadeia. 8 anos. Você sabe o que dá 8 anos de cadeia no Brasil? Vocês acham que isso aqui é parecido, meus irmãos? Pra ter a mesma pena? Vocês acham que a gente tá falando sobre uma coisa normal aqui? Então, antes de você pensar em qualquer outra questão, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, meu irmão? Você tá entendendo o exagero que é? Sei que vocês, fãs do Léo, tá pensando, caralho, eu que tinha comprado o ingresso pro futuro, agora não dá pra saber se vai ter show. Mas se tiver, tá suave, porque com certeza não pode estar com o celular. Agora o próximo especial do Léo vai ser logo no Carandiru. Aí, Léo, lá o foco é quadrado, hein, viado? Gente, eu sou o Léo Lins, quem é que já matou? Fala eu. Caras à parte, isso que tá acontecendo com o Léo é um absurdo. Eu vi um post muito inteligente do senhor Hélio de la Penha, que todo mundo devia lá ver, e os comentários de gente que não entendeu, é um absurdo. E aí eu queria falar pra vocês, se vocês não têm opinião formada, pelo amor de Deus, sair do raso de coisas que vocês estão vendo e repetindo sem pensar, porque isso aqui não faz nenhum sentido. Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma multa no valor de R$1.700.000. Enquanto o Léo Lins se prepara para entrar na cadeia, o MC Pose se prepara para sair dela. 8 anos? A mesma pena de homicídio culposo? No Brasil, parece que fazer o humor considerado errado dá mais cadeia do que matar com jeitinho. O agravante foi o fato das piadas terem sido feitas em contexto de descontração. Se ele tivesse discursado num comício, por exemplo, talvez ganhasse uma vaga no Senado. O argumento da sentença: liberdade de expressão não é passe livre para cometer crimes. Veja só. Transformaram um show de humor em crime hediondo de ódio coletivo. Agora, se o humorista cometeu um crime, então o show foi um atentado, a plateia que riu é cúmplice, a gargalhada virou prova e o microfone virou arma branca. Outro agravante foi que o vídeo viralizou. Ou seja, a nova jurisprudência é essa: viral, penal. Se só 12 tivessem assistido, uma cesta básica tava bom. Ao dizer que o contexto de recreação agrava a pena, a justiça afirma sem perceber: o problema não é o ódio, é o riso. O judiciário não tá punindo o preconceito, tá punindo a comédia com o gênero. E a nossa cabeça tá tão poluída com essa coisa de polarização que a gente acha que isso é sobre direita ou esquerda. O que pouca gente percebeu é que não foi o indivíduo que caiu, foi o símbolo, foi o território da arte. Todo mundo sai perdendo. Hoje é o Léo Lins, amanhã é um cartunista, depois um roteirista, até que sobe somente um cidadão comum. Uma opinião meio mal interpretada talvez dê mais cadeia do que desmatamento. A linha entre comentário infeliz e crime de opinião vai sumindo, até que toda crítica vira ameaça e toda sátira vira depoimento. A piada é uma ameaça porque desmonta o poder com deboche. O humor é o raio-x da hipocrisia social. E o raio-x não é confortável para quem tem algo a esconder. Talvez por isso que se invista tão pouco em educação, né? Quanto menos gente capaz de interpretar uma piada, menos pressão existe sobre os poderosos. Quem não entende ironia vira fiscal do literal. Ao transformar um humorista num criminoso, o Estado não está protegendo as minorias. Está protegendo a si mesmo, da crítica, da provocação, do espelho. E que fique claro, tá? Isso aqui nem é defesa do que foi dito pelo Léo Lins. É defesa do direito dele dizer. Como escreveu Evelyn Beatriz Hall ao interpretar Voltaire: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. A liberdade de expressão está em teste. E agora vem com cláusula emocional: só vale se ninguém se sentir mal. E uma sociedade que pune a comédia é uma sociedade que não exercita a autocrítica.
É um estado onde só tragédia tem foro privilegiado. O riso precisa ser livre porque ele é instável, imprevisível e humano. E liberdade que só serve para o inofensivo não é liberdade, é biombo constitucional. E essa condenação é só o trailer, tá? O filme mesmo está sendo exibido agora lá no STF, um julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se o entendimento de que as plataformas devem remover o conteúdo antes mesmo da ordem judicial prevalecer, em vez do combate ao ódio, o que a gente vai ver vai ser o enterro oficial da liberdade. Palavras do presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho. O humor, o jornalismo investigativo e até a propaganda eleitoral estão em risco, porque as plataformas vão remover qualquer conteúdo potencialmente ofensivo. Não por ética, mas por medo de multa. A internet está se transformando num tribunal preventivo, onde só sobrevive o que é palatável, estéril e juridicamente autorizado. O Brasil está inventando algo inédito no mundo, a censura antecipada como forma de convivência. Bem-vindos à era do stand-down comedy. Piada sentada, algemada e com alvará judicial. Essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, eu acho que esse slogan seria: tudo bem vaiar, mas é covarde condenar. Porque quando o artista está em cima do palco, ele está se expondo tanto ao aplauso quanto à vaia. Mas um artista não sobe no palco imaginando que um país que exerce a democracia pode condená-lo pela sua liberdade de expressão. Enquanto tem um bando de ladrão que sobe num palanque, não é palco, é palanque, fala atrocidades, e estão aí, roubando e metendo atestado. Que triste, que triste, que triste, muito triste um país como o Brasil condenar um comediante e deixar solto um bando de ladrão usando gravata. Que triste. Bom, para quem não sabe, a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta: qual é o limite do humor?
E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins? E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta condenada não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Tá acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre.
Isso é uma vitória para o meu amigo, que eu conheço muito bem, para a comédia, que é a profissão que eu pratico, para a arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, para o Léo Lins e para todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Valeu. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos, aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala,
Apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse, e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem.
eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Quando eu tinha 8 anos, eu percebi que era uma criança escrota. Um dia, eu vi o meu melhor amigo dormindo e com toda a força eu chutei a boca dele. Depois disso, ele nunca mais latiu. É o tipo de piada que vocês riem e falam, ah, não, viado. É o tipo de piada que a Luísa Mel choraria, não é? Só que vocês de verdade conseguem entender. Vocês acham que eu chutei o meu cachorro? Esse povo é doido. As pessoas falam muito de qual é o limite da comédia. Eu não aguento mais ouvir essa porra dessa pergunta. E ninguém nunca pergunta qual o limite do drama. Nunca teve esse questionamento. Não há limite para te fazer chorar. Não há limite para te deixar triste. O pessoal fez Marley e eu.
tem A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas é horrível. Adolescentes com câncer. Não é nem que eles descobrem que estão com câncer no meio do filme. Minuto 1, câncer. Tu fala, eles não vão durar até o fim. Vai morrendo todo mundo durante o filme. Parece o Big Brother, o povo sendo eliminado. Morre o protagonista, morre a menina, morre o coadjuvante, morre o cameraman, morre os figurantes, morre tu no sofá, morre os créditos. E tu levanta. Estou renovado. Era isso que eu precisava. Agora, se sou eu fazendo piada com adolescentes com câncer, caos. A questão é, não existe limite para comédia, porque comédia é uma arte. Arte é subverter a realidade. Se nem existe, como é que eu vou limitar? Não tem lógica. As pessoas que têm limite, a plateia que tem limite. E eu, quando estou na plateia, eu também tenho limite. Eu posso ouvir algo de um comediante que eu não vou gostar, uma lembrança, uma tristeza, um gatilho, uma desconstrução que eu não alcancei. Mas aquele é o meu limite. Não o limite do comediante, nem da comédia, e muito menos o da arte. Eu não sei da história de cada um de vocês. Vocês são 500. Se eu tivesse que me limitar ao limite de cada, eu não tinha nada para falar. Eu não sei o que aconteceu com o Igor. O Igor tem 17 anos. Às vezes ele com 8 anos estava andando na sala dele sozinho. Escorregou, caiu em cima de uma caneca, a caneca rasgou o cu dele. E aí eu começo a falar de caneca e o Igor começa a chorar porque lembra do cu dele dilacerado de caneca. Que agora ele vai peidar e caga sem querer. A culpa é minha, caralho. Toma cuidado com a caneca, caralho. Espero ter sido didático o suficiente. Censura é o fim de toda a democracia. Quem não tem medo da verdade não precisa vigia. O povo tá pronto, de fuzil na garganta. Mas é palavra que atira, é a verdade que canta. Pode vir com censura, com caneta ou fuzil, mas a nossa internet é o chão do Brasil. Já tomaram no grito, mas agora é diferente. O povo tá armado com a verdade na mente. Se a ideia é liberdade, então por que tanta vigia? Essa tão democracia tem cara de tirania. Quem vive censura, sente na pele. E agora o Brasil canta com Cachoeira.